Olá, seja bem-vindo ao meu canal do Investidor Estudioso. Se você está aqui, significa que você está em busca de informação de qualidade, informação aprofundada e não está querendo ficar apenas naquele ouvir falar, ou meu vizinho me disse, ou coisas do tipo. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o professor Roy Machado e vamos falar hoje de ações ON e PN. Vamos lá? Então é isso aí, gente. Vamos lá. Lembrando a todo mundo que esse vídeo não se trata de fazer recomendação, nem posso fazer, não tenho autorização para isso, tá? A ideia é realmente de ensinar, de tirar dúvidas, ok? Então, vamos lá. Diferença entre ações final 3 e final 4. É o tipo de pergunta que eu escuto com muita frequência. E muitas vezes eu vejo as respostas sendo dadas de forma incompleta, tá? Não de forma errada, de forma incompleta. Então, vamos lá. Gente, basicamente, o que nós temos com as ações que estão no final 3 e final 4? O que é ticker que está escrito aqui? Ó? Ticker, gente, é justamente o nome daquele código das ações, né? Que tem, basicamente, tem as 4 letrinhas, né? Que designa o papel, e depois tem um numerinho, que pode ser não só 3 ou 4, outros valores também, que a gente vai falar no momento certo, tá? Então, o final 3 são as ações que a gente chama de ON, ordinárias nominativas. E as PN são o final 4. Então, ON, final 3, ordinárias nominativas, e PN, final 4, preferencial nominativa. O que é ser nominativa? Nominativa é que não é anônima, né? Um bilhete de loteria, por exemplo, não tem o seu nome. Se alguém pega o bilhete de loteria da sua mão e vai lá receber o prêmio, ele recebe prêmio. É ao portador. A ação é nominativa, é sua. Tá lá escriturada, sabe? A sua ação é sua ação. Só vai deixar de ser sua quando você vender. Por isso ela é nominativa. Ordinário. O que é ordinário? Ordinário é uma coisa comum. Então, a ordinária é a ação normal, comum zona. A preferencial é aquela que não é normal, é a extraordinária. Então, vamos lá. Ordinário, extraordinário. Quer dizer, sai do ordinário, é a preferencial. Ou seja, ela tem benefícios de preferência, tá? Em compensação, a preferencial abre mão do direito a voto, como nós vamos ver na sequência, tá? Então, só para vocês terem uma noção, um exemplo. Temos, às vezes, nas mesmas empresas, né, por exemplo, Itaúsa, ações final 3 e ações final 4, tá? Em outras, não. Isso depende muito do estatuto da empresa, depende se a empresa é antiga, porque era muito mais comum no passado, tá certo? Empresas mais novas, a gente não vê isso acontecendo, mas não há nenhum problema. E o grande lance é que você pode ter quantidades diferentes dessas ações em cada empresa. Então, por exemplo, né, que eu falei aqui da Itaúsa, tá? Final 3 e final 4. O pessoal pergunta, qual que a gente compra? Veja, é a mesma empresa. Muitas vezes a diferença se dá pela liquidez. O pessoal fala, a 4 tem mais liquidez. Como assim? Notem que a quantidade de ações da 4, né, da preferencial, é muito maior que a quantidade de ações da 3. A liquidez seria a capacidade de você conseguir negociar a hora que você quer, pelo preço que você quer, né? O preço de mercado. Então, uma ação que não tem liquidez, você pede para comprar, ninguém te vende. Você quer vender, ninguém compra de você. Não estou dizendo que isso acontece com Itaúsa, não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo, explicando o que é liquidez. Então, às vezes a pessoa fala, Itaúsa 3 tem menos liquidez, menos gente comprando, o negócio vai mais lento. Muitas vezes, para nós, pequenos investidores, isso não faz muita diferença, tá? Isso não faz muita diferença. Mas as ações a que tem maior quantidade, no caso de Itaúsa, é a preferencial, tá? E aqui o total de ações, e aqui a porcentagem que cada uma representa, e depois a média ponderada, né? Quer dizer que, então, 66% das ações de Itaúsa estão em negociação, que o pessoal chama de free float, ok? Bom, então, final 3, ON, final 4, PN. E aí vem aquela pergunta, professor, mas qual é a diferença? Então, vamos lá. Vem comigo. Ações ON, ações PN. Primeira diferença fundamental e importantíssima. Ações ON te dá direito de voto na Assembleia. Tudo bem que esse direito de voto é proporcional a quanto você tem de ações. Então, você tem lá 100 ações de Itaúsa. Essa quantidade é 0,0000 não sei quantos por cento do total.
Esse é o poder do seu voto, tá? Ele é proporcional à sua participação. Alguém que tenha 15 mil ações de Itaúsa tem mais voto do que você, o que faz todo sentido, tá? Ele tem mais participação na empresa do que alguém que tem apenas 100 ações, tá bom? A ação PN não tem direito a voto. Em compensação, ela vai ter preferência quando forem distribuir lucros, quando for distribuir juros sobre capital próprio, o JCP, tá? Então, vamos lá. A grande diferença é essa. É como se, na preferencial, você abre mão de votar e, para abrir mão de votar, você recebe preferencialmente os lucros quando eles forem divididos. Qual que é a ideia da preferência? A ideia da preferência é o seguinte: se for, aí, claro, vai depender muito dos estatutos da empresa, tá, gente? Isso aí depende de cada estatuto, então não é uma regra geral, isso estou falando em hipótese, tá? Então, vamos pensar numa empresa X aí que tenha um estatuto que fala que as ações preferenciais PN vão ser pagas preferencialmente. Ah, tá bom. Então, vai distribuir, sei lá, R$1 milhão em lucro, tá? Se a empresa só tem R$1 milhão para distribuir, e o total, e o estatuto fala que tem que ser distribuído R$1 milhão em ações PN, vai tudo para PN? Fala assim, mas se a ON não recebe nada? Então, se não tiver grana para pagar depois para as ON, não. Daí o nome preferencial. Se não tiver lucro suficiente para todo mundo, quem vem primeiro? Ações PN. Mas, insisto, isso depende muito do quê? Isso depende muito do estatuto da empresa. Hoje em dia, com as várias divisões da Bolsa de Valores, os vários níveis de governança, tem muita empresa que tem ações ON e PN, e ambas pagam a mesma coisa, tá? Tem os mesmos direitos. Muitas vezes fica só no nome mesmo, e aí sempre vale o estudo individual daquele papel que você quer comprar, tá bom? Então, a primeira diferença é essa. Em teoria, as ações ON, elas têm direito a voto em assembleias, e as ações PN não têm. Em compensação, eles têm um direito de preferência. Se não tiver grana para todo mundo, então eles levam deles primeiro, tá? E fala assim, mas não falava que era para tirar 10% a mais? De novo, depende do estatuto. Muitas são assim, outras são 5%, outras vão depender de ter dinheiro para pagar todo mundo. Então, depende de cada estatuto, né? Mas sim, teoricamente, a PN paga 10% a mais do que a ON quando paga para todo mundo, ok? Outra diferença importante, tá? Por lei, é obrigatório que a empresa ela tenha um tag along de no mínimo 80% para as ações ON. Você não entendi nada disso. Então vamos lá. Ações, o tag along, que seria numa tradução, seria assim como se eu te marcasse para você vir junto, né? Então eu vou para um lugar, aí eu faço uma marca com você, cato você e levo junto, né? É um tag along. Então vem a reboque comigo, tá? Você veio junto comigo. O que é isso? Se a empresa for vendida, se o controle da empresa for vendido, tá certo? O tag along, ele traz junto, nesse processo, os acionistas ON. Então, vendeu o controle da empresa por um tanto que, fazendo a conta, dá R$50 por ação. Aí o acionista fala, caraca, R$50 por ação, mas ele custa 10 aqui no mercado, né? Se eu comprar aqui no home broker, está custando 10, venderam 50. O tag along obriga que o investidor seja levado junto, levado a reboque nessa oferta, com no mínimo 80% dessa oferta, tá? Só que, de novo, isso é a teoria. Um monte de empresas já botaram o tag along em 100%, sabe? Quer dizer, toda empresa, toda a oferta que foi feita ao controlador vai ser estendida, né? Mas, por lei, é no mínimo 80%. E as PN, por lei, não têm garantias de tag along. Então, esse é um outro problema. Mas insisto com você, tem que ver caso a caso, porque várias dessas empresas também estendem o tag along para as ações PN. Então, a gente não pode ficar só na teoria, tá? Existe a teoria? Sim. E existe a prática de olhar a empresa que você quer comprar, estudar direitinho, é só fazer uma busca lá, pega na internet, no Google, tem um monte de sites que disponibilizam isso daí, procura lá, tag along da fulana, tá? Para você ver, ok? Então, muitas delas têm
100% de tag along também na PN. Mas, por lei, isso não seria uma obrigação, tá bom? Então, a grande diferença é essa. ON te dá direito a voto e a extensão de pelo menos 80% da oferta, tá? E a PN, você não tem direito a voto, você fica quietinho na hora da assembleia, mas você recebe uma graninha a mais, né? Ou recebe uma graninha antes, se não tiver dinheiro para todo mundo, ok? Então, é isso aí. Gente, alguns exemplos para ficar bem claro tudo que eu falei, tá? Taesa. Taesa tem a Taesa 3, Taesa 4, tem também a Taesa 11, depois a gente fala isso em outro vídeo, né? Por enquanto, Taesa 3, Taesa 4. Ambas têm tag along de 100%. Ah, mas é uma questão de estatuto da empresa. Ambas têm. Além disso, recebem o mesmo dividendo, tá? Ah, mas eu li que a 4 recebe 10% a mais. No caso da Taesa, não. Ok? Recebem o mesmo. E, ó, podemos provar isso daí, tá certo? Dá uma olhadinha aqui, ó. Então, juros capital próprio, Taesa, ó. Os dois, mesmo valorzinho, tá? Ó, dividendos, ó, as duas, ó, mesmo valorzinho. Aí, o que é esse outro aqui? Esse outro aqui é a soma, né? Como vai ser pago nesse exemplo aqui? Vai ser pago juros sobre capital próprio e dividendos. Esse último numerinho é a soma desses dois aqui. E insisto com vocês, a 3 recebe a mesma quantidade que a 4. Não há diferença. No caso de quê? No caso da Taesa. Beleza? Muito bem. Gente, falado isso, né? Dito isso, encerrado esse assunto, tá? Claro que se tiver alguma dúvida, a gente deixe a sua pergunta lá nos comentários, tá joia? Vamos falar também sobre algumas exceções, tá? Ações PN especiais. Os tickers finais 5, 6, 7 e 8. Fala, 8? 7? Nunca vi isso. Raríssimo, mas em tese existem, tá? Então, finais 5, 6, 7 e 8 são PNs. São PNs, tá? São PNs. Só que são PNs de classes diferentes. Como assim? Regras diferentes. E, gente, cada empresa decide a sua regra, então não dá para ter uma uniformidade, que nem a gente acabou de ver, né, em tese sobre ações ON, ações PN. Então, final 5, PNA, que são as PN classe A, final 6, PNB, final 7, PNC e final 8, PND. Insisto, são todas preferenciais, então elas seguem classicamente o que é uma ação preferencial. Ah, então não tem direito a voto? Não. Mas eventualmente vai ter um dividendo diferente, às vezes vai ter uma preferência em termos de determinada situação. Tem que ver o estatuto de cada empresa para ver. E muitas das empresas têm a 3, tem a 4, tem a 5, tem a 6, porque ao longo da vida dela foram sendo emitidas ações e cada vez que emitia, mudava a regra, criava uma classe nova. Outras já tiveram essas classes, hoje não tem mais. Então, às vezes, fala assim, puxa, mas por que tem a 6? Em algum momento já teve a 5 também, tá? E aí vai. Então, gente, como exemplos, ok? Uzi Minas é final 5, é uma PNA. Eletrobras é final 6, também tem a final 5, mas ela não tem quase liquidez nenhuma, mas existe, né? Então, temos a 3 e a 6. Ah, não tem a 4? Não temos a 4. CELP, você fala, nossa, nunca ouvi falar, Companhia Elétrica do Pará, ela realmente não tem liquidez quase nenhuma, foi uma dificuldade enorme achar exemplo de final 7, e, pior ainda, exemplo de final 8, tá? É uma empresa de seguros aqui, Alfa Seguros, sei lá das quantas, que também tem liquidez nenhuma, mas existe esse papel listado na B3 atualmente, tá? Então, pequenos exemplos apenas como curiosidade, final 7, final 8, eles existem, então, lá tecnicamente, mas o mais comum, não sendo final 4, é ser final 5 ou final 6, tá bom? Então, é isso aí, espero que você tenha entendido direitinho. E para efeito de exemplo, vejamos a Eletrobras, final 3, 5 e 6, tá? Então, se você pesquisar, a Elet 3 tem tag along de 80%, a 6 não tem. Oh, meu Deus do céu. E a 5? 5 também não tem. Só a 3 que tem de 80%, tá? Então, se privatizar, se vender o controle para alguém, a extensão disso daí para
para o possuidor da ação ON é de 80%, e aí a da Eletri 6 vai depender de acordo, sabe assim, em tese não tem, tá? Vai falar assim, mas será que vai... Gente, não sei, tem coisa que é decidida, vem na regra, sabe? Ó, nós vamos privatizar e a regra vai ser essa. Quer dizer, então, não dá para ficar se fiando em hipóteses, tá? Então, no momento, se a gente for ver, a Eletri 6 não tem direito, mas pode passar a ter, pode ter acordos e etc. Tá legal? Como eu falei, não estamos recomendando nada, não estamos falando que uma é melhor que a outra, nada disso. Eu nem sequer tenho ações dessa empresa, tá? A Eletri 3, ela recebe menos dividendos, tá? Primeiro paga Eletri 5, depois paga Eletri 6, se sobrar, paga Eletri 3, tá? E aí, ó, para vocês terem uma ideia, isso aqui foi a última distribuição de dividendos. Então, ó, pagou mais para o final 5, pagou um pouco menos para o final 6, pouco menos não, né? Dá 25% praticamente aí, a menos, 50 centavos a menos. E para final 3, 10% a menos. Se a gente calcular, pega lá 1,57, que é quanto foi pago para o final 6, e multiplicar isso aqui por 0,9, ou seja, tirar 10%, tá? Chega certinho em 1,43, tá bom? Então, no caso da Eletri 3, perdão, ela realmente recebe 10% a menos do que é pago para o final 6. Mas tem uma que não tem liquidez nenhuma, que é o final 5, que recebe mais ainda. Você, mas nunca vi isso daí. Mas existe. E quando é distribuído, os possuidores recebem esse dividendo aí. Tá bom? Então, é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado, tá? Se você gostou, deixa um like, deixa sua dúvida, deixa seu comentário. Eu gosto sempre de ver. E o importante é a gente entender que tem que estudar muito, tem que ficar muito claro as coisas que a gente está fazendo, porque não adianta a gente brincar de investidor, sabe? A gente tem que levar isso muito a sério, e levar muito a sério significa estudar bastante, sabe? Mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo de estudar. Tem que estudar, reserva um tempinho no fim de semana, reserva um tempinho à noite, certo? Porque quanto mais você sabe, quanto mais conhecimento você tem, mais você consegue tomar decisões corretas, mais você consegue fazer o seu dinheiro rentabilizar, tá bom? Então é isso aí, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo.